Maio é verde e é um mês de conscientização sobre a doença celíaca, dos sintomas ao tratamento e a necessidade, meus amigos, do diagnóstico precoce. Dados da Federação Nacional das Associações dos Celíacos no Brasil mostram, presta atenção nesse número que eu vou trazer, mostram que 80% das pessoas que têm a doença celíaca não sabem. Já imaginou isso? Por isso nós convidamos a Patrícia Alves, que é nutricionista e tem um trabalho com celíacos, né? Sim. E se você tiver uma dúvida, quer conversar, fazer uma pergunta para ela, fique à vontade. Meu WhatsApp é o 99897.000, puxa a cadeira, senta aí, faz seu café e vamos conversar. Obrigada por ter vindo. Eu que viu, agradeço Patrícia? pelo convite. E aí o Maio Verde que vem aí ressaltando a importância do diagnóstico. Sim. Porque há alto número de pessoas que têm a doença celíaca e não sabem. Por quê? É pela ausência de sintomas? A doença celíaca, ela é uma doença que pode ser sintomática e assintomática. Então, algumas pessoas têm sintomas gastrointestinais, né? Além dos sintomas gastrointestinais, tem também outros sintomas associados. E já outras pessoas que não têm esses sintomas. E aí dos sintomas, vamos falar sobre eles, até para que as pessoas possam ficar atentas. Eu queria até ver se o pessoal coloca aqui pra gente. Um dos principais é a dor abdominal? Se tratando de sintomas gastrointestinais, a pessoa ela tem mais dores abdominais. Distensão, flatulências, gases, né? Ela tem uma má digestão, uma má absorção. E os outros sintomas associados, como diarreia, constipação, né? Normalmente, essa doença é uma doença autoimune, né? E essa doença autoimune, ela é desencadeada pela ingestão do glúten. E esse glúten, ele é uma molécula de proteína muito grande. E essa molécula de proteína, que é o glúten, ao chegar lá no intestino, ele começa a desencadear um processo inflamatório constante. Então, aí vem essa inflamação, ele vai acionando o nosso sistema imune, né, que é o nosso sistema de defesa. E com esse sistema de defesa sempre acionado, ele começa a se autocombater. É por isso que a doença celíaca é uma doença autoimune. E aí a gente tem ainda falta de apetite, inchaço na barriga, né? Além desses, a gente tem uma desnutrição associada também, né? Desnutrição. Porque lá no intestino, com esse processo inflamatório, acaba que prejudica muito a absorção dos nutrientes, né? Nós temos as vilosidades intestinais, que são as responsáveis pela absorção dos nutrientes no intestino. E na doença celíaca, essas vilosidades, elas ficam danificadas. É como se fossem dedos, Sim. né? Os nutrientes vão entrando aqui pelos dedos e ele vai absorvendo os nutrientes. Tá. Então, as vilosidades, elas vão ficando danificadas e elas vão ficando mais curtinhas. Então, perde a absorção dos nutrientes. Normalmente, as pessoas também têm um processo de anemia constante, né? Tem mais alergias pelo corpo, Entendi. tem psoríase, tem dermatites, outras doenças inflamatórias intestinais associadas, outras doenças autoimunes associadas também. Patrícia, eu fico pensando a idade. Não importa a idade e muitas vezes há esse diagnóstico tardio? Sim. Sabe por quê? Porque hoje, assim, as pessoas estão consumindo cada vez mais glúten na alimentação diária, né? E hoje o processo do trigo, porque o glúten, ele vem do trigo, centeio e cevada. Tá. E ele se tornou, no processo ali de fabricação, no processo de produção, ele está se tornando cada vez mais difícil da gente digerir no dia a dia. Então, essa molécula é tão grande que a gente vai perdendo a capacidade de digestão também. Acaba, né, infelizmente, ocasionando isso nas crianças também, né, desde crianças até adultos e idosos. E às vezes as pessoas, elas acham que o processo de flatulência, gases que tem normal, no dia a dia é normal. E não é, né? Pode até ser comum, mas não é normal. E aí, quando se diagnostica, tem que prestar atenção na alimentação, que a gente vai conversar aqui também. Totalmente. Mas aproveitando que a Patrícia está aqui com a gente hoje, discutindo esse tema tão importante, que pode abrir, né, os olhos de tantas pessoas que falam, nossa, meu Deus, eu tenho esses sintomas e eu acho que eu preciso procurar ajuda profissional. Né? E aí, esse mês, como mês de conscientização, nós vamos ter no próximo domingo um evento lá no Parque do Sabiá, aqui em Uberlândia, você de outras cidades é convidado, para poder
conversar sobre a doença celíaca. E a Tatiana Ribeiro vai trazer os detalhes para que você possa participar. Oi, Tati! Boa tarde, Mônica. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Exatamente, o encontro acontece a partir das 9 da manhã no Parque do Sabiá, ali no quiosque central, entrada pelo bairro Tibere. E vai reunir, empreendedores locais, também pessoas celíacas, profissionais da saúde. A abertura vai ter aí uma apresentação musical, seguida de uma roda de conversa sobre o assunto, sobre o tema doença celíaca, o do diagnóstico, a qualidade de vida. Olha que interessante esse tema, Além das conversas, o evento vai contar também com sorteios de brindes oferecidos pelos apoiadores locais e degustações de produtos sem o glúten. A ação integra a campanha Maio Celíaco 2025, que visa alertar a comunidade, a sociedade, sobre o fato de que 80% das pessoas com a doença ainda não sabem que tem a patologia, ou seja, ainda às vezes sentindo esses sintomas, que vocês estão aí falando no estúdio e não sabem por quê. Então, o evento, lembrando, 9 horas da manhã no Parque do Sabiá, no próximo domingo. Mônica? Muito obrigada, Tatiana. Então fica o convite para que você possa participar, porque aqui nós, você, queremos que você esteja sempre muito bem informado. Estou de volta com a Patrícia Alves, que é nutricionista, ela que trabalha muito nessa, atendendo pacientes com doença celíaca, que é uma queixa que a gente precisa estar atento. E eu estava vendo com ela aqui, porque eu vi uma informação, me preparando para a gente conversar, que as mulheres são mais suscetíveis à doença celíaca. Se não me engano, 2 vezes maior, a chance de ter. Por quê? Então, o intestino, ele é o principal órgão que nós temos e no intestino nós produzimos vários hormônios. E a mulher, ela passa por vários ciclos hormonais durante o período do mês, Então, em 30 dias, a mulher oscila muito essa produção hormonal, que diretamente interfere também, no funcionamento do intestino e também na falta de produção de enzimas digestivas, que compromete também o funcionamento do intestino. Deixa eu trazer algumas perguntas, lembrando que você participa aqui junto comigo dessa conversa com a Patrícia, Pode mandar pelo 99897.000. A querida Jéssica lá de Araxá. Jéssica, um beijo para você. Ela contou que a irmã dela tem intolerância à lactose. E aí o médico disse que quem tem intolerância à lactose também tem intolerância a glúten. Isso procede? Procede, porque é uma consequência. Imagina só, o glúten ele está entrando no intestino, ele está causando um prejuízo enorme na parede do intestino ali, prejudicando, danificando as células. E, consequentemente, todas as outras moléculas que vão entrar também, elas vão causar esse processo inflamatório. Principalmente a lactose, que gera essa inflamação constante também no intestino. Então, um é consequência do outro. É por isso que a doença celíaca, ela pode ocasionar várias outras doenças autoimunes também. Porque uma vai associando a outra, uma vai puxando a outra. Como você falou do caso da psoríase. Isso, as alergias, dermatites. E aí, para saber, é preciso, primeiro, esse autoconhecimento, prestar atenção no corpo, e é um exame clínico, assim, é muita conversa para entender os sintomas. E tem exames laboratoriais também, Patrícia? Sim, nós temos exames que a gente pode fazer através de exames bioquímicos, exames de sangue. E também tem a colonoscopia, que a gente pode pedir uma colonoscopia com investigação também com a biópsia. E aí, o profissional médico, ele pode fazer uma investigação mais aprofundada, para ver como é que está o processo inflamatório e quais são as doenças associadas ali na inflamação. É uma equipe multidisciplinar? Multidisciplinar. Então sim. É nutricionista, gastroenterologista, sim, até sim. psicólogos também. Até psicólogo, Porque isso mexe muito com a... Mexe muito, imagina só, você tem uma interferência na sua vida social constante, Porque a doença celíaca, ela causa uma distensão abdominal, gases, flatulências constantes. Então, assim, tem pessoas que às vezes elas estão com gases e flatulências e nem percebe que eliminou esses gases. Outras já têm um quadro de diarreia de chegar aí ao banheiro 10, 15 vezes ao dia, E às vezes tem uma constipação tão grande que a pessoa começa a afetar o sistema nervoso central. Porque o intestino, nós temos o eixo intestino-cérebro.
Então, se você está com o intestino constipado, com aquela fermentação excessiva, vai prejudicar também a produção dos neurotransmissores também, né? Dopamina, serotonina, que nos dão aquele bem-estar. Aquele ânimo para a vida. Aquele ânimo para a vida, né? Acreditar em tudo que é bom, né? Vendo como é importante, né? Pensando aqui em tanto que é importante a gente cuidar do intestino da gente. Sim. Né? Vou fazer o seguinte, vou fazer uma pausa com a Patrícia Alves, que é nutricionista. A gente está conversando sobre doença celíaca. Lembrando que o meu WhatsApp está liberado para você, tá bom? 99897.000. Deixa eu mandar um beijo para a Célia de Nova Ponte, a Ana Margarida em Araxá, mais uma vez. A Zina Vilela, ela tá lá no bairro Lídice. A minha vizinha, Flor, um beijo para você. A Inês do Pampulha também que está acompanhando, tá? Eu vou para o intervalo, é um tempo da gente tomar uma aguinha e eu volto com uma dica de cultura bem legal. Você gosta de chorinho? Sim. Tem chorinho hoje em Uberlândia? Peraí que eu já te conto. Hoje aqui no Você a gente está conversando sobre doença celíaca e aí a pessoa precisa fazer uma dieta praticamente para a vida toda. A gente vai abordar com a doutora, eu chamei de doutora, Patrícia Alves, nutricionista, que está aqui comigo. Mas antes da minha pergunta, deixa eu trazer a Aymara do São Jorge. Ela perguntou se alguns dos sintomas da doença celíaca podem ser queda de cabelo e enjoo. Sim. Pode também? Sim. Por quê? A queda de cabelo porque falta nutrientes, né? Imagina só, ela já não tem as vilosidades ali íntegras para poder absorver os nutrientes. Né? Então, essa falta de absorção, ela não deixa chegar nutrientes, vitaminas e minerais nas células, né? Aqui, por exemplo, nas unhas, na pele, cabelo. Por isso que o cabelo começa a cair, fica fino, as unhas ficam mais frágeis, né? A pele, ela fica mais grossa, com esse aspecto mais grosso. E tem totalmente essa influência, sim. E aí a Franciele do Roosevelt, atenta ao que você está contando pra gente, ela quer saber a diferença entre a doença celíaca e a síndrome do intestino irritável. A doença celíaca é porque ela é proveniente de uma ingestão de alimentos do glúten, né? O glúten, ele é de origem do trigo, centeio e cevada. E aí ele vai machucando toda a parede intestinal, causando esse processo inflamatório e danifica essas vilosidades. Já a síndrome do intestino irritável, ela é um processo inflamatório intestinal e também ela acontece por causa da alimentação. Então, assim, imagina só, hoje nós temos uma alimentação muito rica, muito industrializada, né? Rica em açúcares, farinhas de trigo, né? As pessoas, elas não têm hoje o hábito de comer em casa, fazer sua própria alimentação. Então, é uma comida altamente inflamatória. Isso chega no intestino e inflama o intestino. Então, essa constante inflamação vai o quê? Vai aumentando a quantidade de bactérias ruins, que são as bactérias patogênicas, né? E aí elas começam a causar esse processo fermentativo. E essa síndrome do intestino irritável, que diferencia ela de outras, é porque ela causa muita dor abdominal. É uma dor constante. Eu tenho aqui duas pessoas que estão trazendo aqueles sintomas que você disse. Muitos gases, o abdômen, né, um inchaço na barriga, para ser um pouco mais simples. A Regina, lá do Chácaras Tubalina, contou que tem sempre isso, é recorrente, gases, barriga inchada. E ela falou, Mônica, é muito constrangedor. E a Simone, do Chácara Lagoa Azul, diz que tem o intestino preso, mas tem muitos gases. E aí, pode ser também um sinal? Pode ser um sinal de inflamação, pode ser também um sinal de faltas de enzimas digestivas, né? À medida que nós vamos envelhecendo, a gente vai perdendo a capacidade de produção eficiente das enzimas digestivas. Então, hoje em dia, a gente tem o hábito de comer muitas proteínas, né? A gente tem o hábito de comer mais carboidratos, ricos em farinha de trigo, que contém essas moléculas muito grandes. Então, como a gente já vai tendo essa digestão mais lenta, né, automaticamente vai gerando todos esses sintomas. E aí entramos nessa questão da alimentação, até que a Regina gostaria de saber. Para quem é diagnosticado com a doença celíaca, que tipos de alimentos ela pode consumir? Sim, primeiro ela tem que excluir totalmente, né, tudo que contém glúten durante toda a vida dela, né? E aí, a substituição é por alimentos que não contenham glúten, como, por exemplo, a aveia sem glúten, arroz, os próprios tubérculos, as raízes,
como por exemplo mandioca, batata, inhame, cará, né? Pode substituir também por farinhas de arroz, farinha de feijão, farinha de grão de bico, amêndoas que são oleaginosas, quinoa, polvilho, fécula de batata, o milho, o amido de milho. A gente tem uma gama imensa de alimentos que a gente pode substituir, inclusive até para fazer as quitandinhas, né? Então, pão de bolo, pão de queijo, biscoito de polvilho, né? De polvilho. Os biscoitinhos de arroz também, né? Que a pessoa pode substituir para um lanche, um café da manhã, por exemplo, cuscuz, né? Cuscuz de milho. E tudo isso faz parte da alimentação, porque quando vem essa questão da doença celíaca, parece que as pessoas falam, meu Deus, e agora? O que eu vou comer? Mas hoje, em 2025, a gente tem uma gama maior para essas pessoas? Sim, a gente tem uma gama maior de alimentos e a gente tem várias receitinhas, né, hoje disponíveis para a gente poder, como se diz, né, ser feliz aí na cozinha. A gente consegue fazer várias receitas muito próximas das que a gente tem o hábito de comer, né? E que tem sabor, e que tem sabor, né? E às vezes tem muito mais sabor do que a própria que contém farinha de trigo mesmo, né? Na sua percepção, né, com os seus pacientes, assim, melhora quase que 100% essa qualidade de vida? Melhora quase que 100%, porque a gente com a nutrição e fazendo essa mudança na alimentação, reparando as células do intestino, essas vilosidades voltam a crescer. Então, assim, o intestino começa a funcionar normalmente, a pessoa começa a ter uma melhor absorção dos nutrientes, das vitaminas, dos minerais, a qualidade de vida se torna outra, né? Ela tem um aspecto mais saudável, as unhas começam a ficar mais fortes, a pele, cabelo, revigorante. E aí eu te pergunto, a imunidade melhora? Porque a gente falou de anemia, de desnutrição, né? Melhora porque ela começa a se nutrir, né? Exatamente. Porque na doença celíaca a pessoa fica desnutrida. Fraqueza, né? Fraqueza, anemia, enjoo, né? Enjoo, né? Aqui, a Irene perguntando, crianças com muito gases, né? Também é uma indicação? Tem que avaliar. Vamos olhar a base da alimentação dessa criança. O que essa criança está comendo? Porque às vezes não é uma doença celíaca instalada. Às vezes a própria alimentação do dia a dia está causando esse desconforto, essa distensão. Então só fazer algumas mudanças na alimentação já melhora 100%. Entendi. Né? Não pensar que tudo é uma doença celíaca. Tem que avaliar essa alimentação ali, Sim, né? Vou fazer mais uma pausa com a nossa convidada, a Patrícia Alves, que é nutricionista, falando sobre doença celíaca. Daqui a pouquinho eu vou falar com ela sobre essa questão da contaminação cruzada, que pode ser muito perigosa também, né? Deixa eu lembrar para você que a gente está num mês muito importante, é o Maio Verde, pela conscientização sobre a doença celíaca. E um dos desafios é garantir o diagnóstico cada vez mais cedo, porque a qualidade de vida ela vai sendo ali, né, prejudicada quando a pessoa tem e não sabe. E eu estou recebendo hoje a nutricionista, a Patrícia Alves, que está aqui comigo. Inclusive uma lei determina ter ali no rótulo, né, bem visível, não contém glúten, contém glúten. Sim. E aí a gente também tem que tomar cuidado com o glúten que está escondido, né, em alguns alimentos. E também observar sempre os rótulos, né? Então, a pessoa que tem essa doença celíaca, ela tem que se atentar a tudo que ela come. Ler a lista de ingredientes, ler nos rótulos, porque os rótulos têm que constar. Contém glúten, não contém glúten, ou contém traços de glúten, né? Os traços de glúten, ele se refere à contaminação cruzada, que pode ocorrer no processo ali de produção, né? No processo de fabricação, de armazenamento, de estoque, até mesmo no transporte. E aí a pessoa que de repente sabe, aí teve a contaminação cruzada, ou que vai insistindo nisso, pode ter algum problema grave no futuro? Pode ter um problema, além de intensificar esses sintomas gastrointestinais, né? Isso pode gerar, além de outras doenças crônicas, doenças autoimunes, até o câncer. Câncer? Câncer. Então, nós temos vários estudos que relatam isso para nós. Então, é muito sério. Não é uma doença que se pode levar, né, de qualquer maneira.
tem que prestar atenção. Tem que prestar Inclusive, atenção. a Patrícia estava me falando aqui, porque às vezes a gente negligencia a nossa alimentação por uma série de fatores, não é porque a gente quer, por uma série de fatores, obrigações, preocupações. Ter um diário, até para eu prestar atenção nos meus sintomas, se eles correspondem, né, à maioria de doenças celíacas, isso pode ajudar? Ajuda muito, né? Principalmente assim, vamos pensar, não só doença celíaca, né? Mas assim, distensão abdominal, gases, flatulências, quadros de diarreias constantes, constipação, dores de cabeça, enxaqueca, náusea, vômito. Por que eu estou sentindo isso? Começa a se auto-observar, né? Aquele autocuidado, sabe? Sim. Então começa a anotar. Então assim, poxa, eu estou sentindo uma dorzinha aqui. O que eu comi? Eu comi isso de manhã, faz um diário alimentar todos os dias. Então, começa a ter esse hábito, acorda de manhã, desde o café da manhã até a última refeição da noite, por exemplo, e começa a observar, relacionar os alimentos com os sintomas. Muito bem. Deixa eu trazer a Vanessa do Jardim Brasília. Ela disse que retirou a vesícula há 10 anos. E aí, depois disso, ela reparou muita diarreia e dor abdominal. Ela não pode comer nada, que corre para o banheiro. Fez colonoscopia no ano passado e não deu nada. E ela tem anemia recorrente. Tem outros exames que eu posso fazer para saber se eu tenho doença celíaca? Eu fiquei impressionada com os sintomas dela, que são praticamente, né, de doença celíaca. Assim, tem esses exames, como os exames bioquímicos de sangue, alguns marcadores que a gente pede para avaliar, né? Tem também esses exames de imagem que o próprio profissional médico é que vai solicitar, né? Principalmente uma colonoscopia com investigação e biópsia seria interessante, mas eu sugiro que ela procure um bom profissional nutricionista para orientar com relação à alimentação e também um bom profissional, né, que possa ajudar ela a buscar esse diagnóstico com esses exames, por exemplo, que só permitem aos médicos. Deixa eu trazer a Simone do Shopping Park, que está acompanhando, né? A gente falou no começo do programa a respeito da idade, mas é importante trazer essa pergunta para que você possa multiplicar essa informação. Não tem idade ou tem uma idade mais comum? Não, hoje em dia não tem uma idade mais comum. É óbvio que ela é mais frequente na população mais adulto e idoso, justamente por essa deficiência de enzimas que vai acontecendo, né? A gente vai ficando com mais deficiência, mas hoje está acontecendo até com crianças, né? E adolescentes. A Cida do Novo Mundo falou que o marido dela sofre muito com constipação. Aí tem que avaliar também se tem outros sintomas que podem estar relacionados à doença celíaca, né? Assim, constipação, primeiro, avaliar a alimentação. Tá faltando fibra nessa alimentação? Tá faltando hidratação? Tá faltando água? Tá faltando enzimas digestivas para digerir bem esses alimentos, para eles poderem ser digeridos bem ali na parte intestinal, né? E absorvidos também? Está faltando gorduras boas nessa alimentação? E também tem outros fatores associados, por exemplo, medicamentos. Muitos medicamentos influenciam também na peristalse do intestino, no movimento do intestino. Alguns medicamentos, principalmente antidepressivos, também fazem com que o intestino fique mais lento, mais preguiçoso. Se a pessoa ela teve, por exemplo, alguma obstrução intestinal, alguma cirurgia abdominal, isso pode afetar. Se a pessoa não respira bem, ela pode também ter uma interferência na musculatura do intestino, né, e causar essa constipação. Então, tem vários fatores. Por exemplo, teve algum trauma na infância, durante a adolescência, principalmente na parte aqui, né, de trás, nas costas, costelas, vértebras. Isso também influencia na movimentação do peristaltismo intestinal. O exercício ajuda? Totalmente. O Porque exercício eu sempre gosto de ajuda. trazer isso, porque vida, né, movimento é vida. O exercício ajuda em tudo, né? O exercício e a alimentação é a base para se ter uma saúde plena. Então, você está se exercitando, você está estimulando o seu corpo a aumentar os movimentos internos. Não só do intestino, mas também da respiração. Toda a nossa musculatura interna dos nossos órgãos se movimentam também quando a gente faz exercício, né? Então, a importância do exercício para a constipação é fundamental. Só para a gente fechar, frutas, a gente falou, né, desses alimentos que são
para dieta para toda a vida da doença, para quem tem a doença celíaca, frutas também podem? Frutas podem sim. A não ser que elas passem por um processo de fabricação na indústria, né? Entendi. Que pode ter essa contaminação cruzada, mas fruta, ela não contém glúten. E aí eu falei com você, eu comentei, né, sobre o glúten escondido, Isso. né? Esses molhos prontos, por exemplo, que a gente tem, maionese, ketchup, molhos para salada, essas sopas que a gente compra no supermercado, isso tudo contém glúten. Então leia os rótulos. Alguns cosméticos também que a gente utiliza, batom, bala de mascar, contém glúten. Né? Essas carnes processadas, então os embutidos, por exemplo, salame, salsicha, peito de peru, mortadela, todas essas carnes processadas contêm glúten. Fiquem atentos e multipliquem essa entrevista. Compartilhe aí no seu grupo da família, no seu grupo do trabalho, no seu grupo dos amigos. É só correr lá no nosso YouTube e você compartilha a entrevista com a Patrícia Alves, que é nutricionista e nos ajudou bastante nesse Maio Verde, falando sobre a doença celíaca. Obrigada, viu, Patrícia? Eu que agradeço.